aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é domingo de Páscoa, mas seguindo a nossa tradição, nós não paramos. E o vídeo de hoje divide aqui em 6 temas. Quero começar falando sobre algumas notícias que envolvem a direita, a esquerda, falar sobre Jair Messias Bolsonaro e falar sobre o que o governo anda tramando, planejando e liberando captação. Um filmezinho aí sobre a fábrica de fake news e também tem algumas notícias da imprensa. Depois eu quero falar com vocês sobre os 100 dias deste desgoverno, que serão completados amanhã, né? Desse pesadelo que o Brasil vem vivendo. Também saiu uma pesquisa interessante, não quero adiantar nada, a gente vai comentar, que mostra aí alguns pontos que valem um questionamento sobre os rumos que o Brasil vem seguindo. Depois eu quero falar com vocês sobre questões econômicas, ou que pelo menos deveriam ser econômicas, mas que tanto a turminha da carreta furacão quanto a imprensa estão tomando algumas decisões que eu acho que vocês vão ficar de cabelo em pé. E envolve a reforma tributária. E é pior do que vocês conseguem imaginar. Acredite se quiser. Sim, o PT vai surpreender vocês. Depois eu quero falar da carreta furacão, na verdade falar dos amigos, dos aliados, sindicalistas, turminha do MST, a Globo aí meio chateada, escrevendo mais um editorial. Agora a moda da vez é editoriais críticos. Espero que tenha tempo de falar sobre algumas questões que envolvem a agenda DSG, e aí se der tempo lá no fim falaremos de algumas notícias internacionais, mas vamos lá. Antes de falar sobre direito, esquerda e tudo mais, na verdade aqui a gente tá falando na terceira via. Terceira via que acabou, né, conforme a direita cresceu no país. Eles só tinham um voto quando a opção era o PT. E, gente, seguindo aquela máxima do se eu vi, vocês vão ter que ver também. Muita gente já visualizou isso daqui ao longo do dia de ontem, mas o João Dória teve a coragem de postar essa foto ao lado do FHC. Eu não consigo acreditar que não tinha uma foto melhor. Acho que o Dória fez de propósito. É tudo clickbait, né? Marqueteiro, que é pra galera divulgar. Ele diz, eu tenho a honra do prefácio da biografia dele ter sido escrito pelo FHC. Eu vou até aumentar aqui a foto, né? O pessoal ficou se perguntando. Eu vi que tem uma legenda bem engraçada. Então botou assim, ó, FHC, se tiver alguma coisa errada, pisque 2 vezes. Imaginei que acho que o FHC não tá muito bem não. Tá muito bem não. Mas tudo bem, brincadeiras à parte, começando de forma mais descontraída. Olha o consórcio. Olha o que o consórcio tem para nos contar. Essa notícia, ela foi relatada de formas diferentes, né? A depender se você olha as páginas de direita, tipo a turma da Revista Oeste, e totalmente diferente se você vê a turma do consórcio. O único veículo que eu vi relatar essa notícia sem apelar foi o Poder 360, que dizia que Bolsonaro teria um evento com a direita. Simples assim. E terminava, direita. Não tinha ultradireita, extrema-direita, nada. Olha essas duas notas. O Globo. Bolsonaro vai participar de evento de partido de extrema-direita em Portugal. Um dos maiores encontros de direita do mundo é Bolsonaro vai, né? Mas extrema-direita. Aí a Folha de São Paulo segue a mesma linha, mas para não copiar o Globo, fala o seguinte, ó, Bolsonaro é anunciado por ultradireita para evento em Portugal. O deputado divulga a participação um mês e meio após esse presidente voltar dos Estados Unidos. Aliados ainda não confirmam, mas o deputado confirmou que Bolsonaro vai, o Globo também falou a mesma coisa. O que chama atenção é o tom que a imprensa vem dando para as coisas e como a imprensa vem ajudando, na verdade não ajudando, a imprensa vem trabalhando para criminalizar qualquer pessoa que não faz o L, que é tornar vocês em criminosos. Aí, a Folha de São Paulo, não dúvida se foi o Hélio Gaspar ou o Demetrio Magnoli que soltou essa nota, mas você também consegue ver, Bolsonaro já está condenado aos olhos da imprensa. Isso aqui não é a primeira matéria que segue essa linha. Em fevereiro houveram algumas que era basicamente o seguinte, a de fevereiro, são anual, que era assim, ó, se a justiça não ainda existe o Tribunal Penal Internacional se a justiça brasileira falhar, ou seja, Bolsonaro já está condenado, não tem opção, ele tem que ser condenado. Ele tem que ficar inelegível. Porque se Bolsonaro não ficar inelegível, quais serão as chances da terceira via? O candidato do sistema, da Globo, não é o Lula. O Lula foi a falta de opção, porque ninguém estava pegando tração, não tinha ninguém para derrotar Bolsonaro. Então eles pegaram o Lula, né? Mas vai ser o Lula, o candidato da Globo. Mas a preferência mesmo é por um Sérgio Moro, por um Mandetta,
um Tasso Gereissati, por um Eduardo Leite, uma Simone Tebet, um João Moedo, qualquer um. Isso é a turma do bem, a turma da frente ampla. Aí o cara fala o seguinte: inelegibilidade de Bolsonaro será teste de qualidade para Cássio. Como assim? O Cássio só presta, ele só tem qualidade se ele for a favor de condenar Bolsonaro? Rapaz, não teve nem o julgamento, não teve nada. Querem bater assim, pé junto, que é o maior criminoso do Brasil. Ele poderá, ele no caso Cássio, votar contra. Ele fala: não, sou contra a condenação de Bolsonaro, até porque ninguém espera que ele vote a favor. Não, o Cássio não tem independência e não fala mais nada. Nesse caso, ficará com a minoria, mas jogará o jogo pelas boas regras. Ele até aceita que vote contra. E aí traz uma informação que é interessante, que serão algumas notícias sobre isso já em fevereiro, também em janeiro e agora também no mês de março. As notícias com a mesma informação, que é o seguinte: a turma da esquerda, e isso vem sendo relatado pela imprensa e pelo Globo, tá lá no Atlas de janeiro, o Atlas de fevereiro já tá pronto. Terminei hoje, nas últimas horas aí, a parte escrita, agora é só o design, o layout, vocês vão ver que vai dar uma melhorada grande. E aí, as notícias eram mais ou menos o seguinte: mostrava que a esquerda estava com pressa para condenar Bolsonaro no primeiro semestre. Por quê? Como o tempo for passando, tem o fator Cássio, né? O Cássio vai entrar em campo. E eles pontuavam que uma das questões do Cássio, além de ser um voto que a priori seria a favor de Bolsonaro, o Cássio ainda poderia fazer um pedido de vistas. E um pedido de vistas, que pode durar até 2 meses, já imaginou? Começou o julgamento, o Cássio pediu de vista, vai ser notícia para tudo que é lado. É Bolsonaro de volta nos holofotes. A imprensa pode bater o tanto que quiser, mas a população, né, pode começar a se questionar o que realmente está acontecendo no Brasil. São 60 dias de questionamentos e a população observando de perto. Então, eles não querem isso. E a nota da Folha fala a mesma coisa. Noutra a possibilidade, o Cássio pode pedir vista, engavetando o processo por até 2 meses. Cássio sabe o tamanho do seu prestígio no tribunal. Se decidir jogar pelas regras dos Bolsonaro, terá feito a pior escolha. Ué, ele não pode pedir vista, é proibido. Você vê como essas coisas... O Bolsonaro está condenado. Esse é o consórcio independente. A turma que não mente. Aí, o desgoverno que vem trabalhando num projeto de lei que até engloba, né, uma espécie de financiamento para os jornalistas do consórcio no final do dia, ou você acha que alguém da direita vai ter acesso a algum trocado? A turma da Globo entrevistou o João Brant, que a gente também comentou sobre ele. Esse rapaz, inclusive, tá tem algumas coisas a mais no Atlas de janeiro, que ele foi no início, né, as nomeações. É um cara aí que tem, podemos falar, né, algum apreço pela turma da Open Society Foundation, né, do Jorginho Soros. E ele concedeu entrevista para o Globo ontem, falando o seguinte, que as plataformas têm que avançar na prevenção, né, diz aí o João Brant, que é o secretário de Políticas Digitais do governo. Só que aí teve uma pergunta que eu quero mostrar para vocês, que demonstra o que está por trás dos planos do governo quando a gente fala em regulamentação das redes. Imagine o PT, a turma do PT, a turma da esquerda com este poder. O jornalista pergunta o seguinte: o governo defende uma entidade autônoma de supervisão sobre as plataformas, mas não aponta a composição nem o modelo. Por quê? Vai ter uma unidade, vai ter alguém mandando, né, nas plataformas, tipo uma autarquiazinha. Mas o governo explicou como é que vai ser. Por quê? Por que não explicou? Toda discussão sobre conteúdos individuais deve se dar por autorregulação ou pela justiça. Mas é necessário incumbir a alguém a supervisão das obrigações das plataformas. O legislativo não pode criar um órgão específico para isso, haveria vício de iniciativa. O que nós queremos é discutir o melhor formato, que permita a participação de vários setores e dê completa autonomia em relação ao governo. Não há uma proposta pronta. Quem vocês acham que iria compor um órgão desse? Quem vocês acham? Ainda um órgão independente do desgoverno. Não que fosse melhor. Não sei por quê, mas no final do dia é como se a gente estivesse caminhando para um cenário onde os ongueiros e os especialistas ongueiros, né, a turminha que faz o L e é da Open Society, vão dizer o que pode e o que não pode circular no Brasil. Eles que vão falar quais são as ideias maléficas e as ideias do bem. Isso é o que está por trás do PL 2630. Tem como dar certo?
Aí você para e olha. Imagina isso daqui. Governo aprova patrocínio a filme sobre fábrica de fake news. Não quero nem imaginar o que é que vai ter nesse filme, né? Mas tá lá, dizendo que o Dilma aprovou um recurso para a produção do filme de fake news no Brasil, né? Que a Ancine autorizou a produtora Vila Lobos Empreendimentos Sociais, sede em Brasília, a captar quase 2,8 milhões de reais, né? Pouco dinheiro, para a produção do filme A Fantástica Fábrica de Fake News. A Ancine afirma não ter autorização para dar informações sobre os projetos analisados pelo órgão, a gente não pode revelar, etc. E a produtora, a Vila Lobos, até o momento não retornou o contato. Tu já imaginou? Se o governo Bolsonaro tivesse liberado captação de qualquer recurso pela turma da direita? Já pensou nisso daí? O Panavoe que não seria? Ia entrar logo em campo alguém que faz algum tipo de auditoria de contas, né? União, Estado. Falei, que história é essa aí? Que dinheiro é esse? Que projeto é esse? Aí apareceu em vez e falou, esse grupo aí, né, negacionista, apoia o bolsonarismo, um movimento aí complicadíssimo. O jornalismo agora até quer criminalizar. E aí vocês perguntam, o que é que essa turma vai colocar aí, né? A turma da esquerda não perde tempo no que diz respeito a montar uma metanarrativa, a reescrever a história, tentar contar a história de uma forma que melhor os agrade. Para isso daí, tem uma minha pequena iniciativa, pequena, mas assim, então, talvez eu seja sonhador demais, mas eu acho que daqui a um ano, quando olhar assim para trás, né, o Atlas Brasileiro, Kimpaim.com.br, na hora de colocar 12 volumes, um após o outro, e você pegar, por exemplo, alguns temas que todos os meses você consegue ver notícias sobre ele, como por exemplo, a vida de Bolsonaro, economia. Todo mês tem alguma notícia que envolve economia. E você vê assim o passo a passo que realmente aconteceu. A curadoria que a gente já faz todo dia. Enfim, eu tenho esperanças que vai servir para muita gente. Esperança que lá na frente, sei lá, alguma pessoa especializada para pegar o próprio tema economia, fala, não, vou pegar aqui, vamos fazer um documentário. Não só com que conteúdo que tá ali, mas tá um espinho dorsal. Tem notícia para dar, vender e emprestar. Sabe? Já tudo organizadinho, por tema, de ordem cronológica. Pega ali. Vamos falar um pouco de economia. Como o PT destruiu a economia do Brasil. Ali tem um roteiro. Não vou, no meu turno, o que eu puder fazer, vamos trabalhar para tentar combater essas iniciativas da esquerda. Continuando. Imagina isso daqui, né? A Rede TV demitiu Siqueira Júnior. Tem muitas explicações até o momento o que aconteceu, mas não dá para negar uma mudança, né, nessas TVs como todo, os jornais, desde que o L foi confirmado, muita turma vem mudando a linha editorial, alguns jornalistas que andavam na geladeira voltaram a aparecer, ganhar um pouco de destaque, como o próprio Ken de Alencar lá na Rede TV, isso não é aleatório. Pesquisa algumas notícias antigas sobre o Ken de Alencar, você vai entender o porquê, porque ele tem tanto destaque, porque ele tem tanto acesso aos petistas para conseguir as entrevistas, né? Conseguiu uma entrevista agora com José Disseu. E aí você vê como são as coisas, né? Os abutres do Brasil. O Brito Júnior, um fracassado, falou o seguinte, com a ajuda do Siqueira Júnior, a Rede TV terá a ótima oportunidade de fazer um telejornal de qualidade, contratando os demitidos da Globo, não acham? Ué, mas se eles são tão bons, porque eles não se unem e montam um programa digital, bater de frente aí, a própria Globo. Mas tá aí, já quero espaço. Essa é a turma que coloca o dedo na cara dos outros para falar que é fake news, que aquilo outro tem que ser banido das redes. E aí você entende. Será que eles realmente estão preocupados com as mentiras ou achar a verdade? Ou no final do dia o que eles querem é um controle do mercado? Para só ter espaço para eles e a audiência ter que escolher entre Brito Júnior e William Bonner. As opções que tem, né? Extrema esquerda ou extrema esquerda. É só isso que tem para assistir. Esse é o cenário ideal para essa turma. E aí vamos falar dos 100 dias do desgoverno. Meu Deus do céu, viu? Para onde é que vai? Olha a independência do jornalismo. A Folha de São Paulo teve a cara de pau de soltar essa nota. Crises em série marcam 100 dias de presidentes de Sarney a Lula.
Tá todo mundo vendo que o governo está numa crise. Está numa crise. O que é que a Globo faz? Tenta normalizar. A Globo, desculpa, a Globo não. A Globo também, né? Mas a Folha de São Paulo tenta normalizar, falando assim, gente, é normal ter crise. É normal. Todos os presidentes foram assim, desde o Sarney. Ó, em comum com vários antecessores. Esse é um parágrafo lá pra frente. A matéria da Veja, muito mais do que comentar sobre o governo atual e a falta de motivos para celebrar, né, ao longo do dia de amanhã, ela se debruçou a mostrar que não, olha só, olha o passado. Foi uma matéria longa falando do Sarney, do Collor, do Itamar Franco, ela falou até de Bolsonaro, do Dilma. Ó, 2, 3 parágrafos e acabou. Vamos tentar normalizar. É normal ter crise. Parem de criticar o Lula. Ao longo da matéria, a Folha me montou essa tabela aqui. Primeiros 100 dias de governo de Sarney a Lula. E aí coloca lá o presidente, né? E qual era o objetivo principal deles nos 100 primeiros dias. Será que é verdade? Você vê, ó, Sarney. Legitimação no poder e manutenção da transição democrática. Bom, pode até ser. É, o primeiro presidente aí, pode ser. Aí colocou pro Collor o primeiro objetivo principal, combater a inflação. Também faz sentido. Sarney aí, meu Deus, destruiu o Brasil, né? Ainda mais controle de preços. Depois vai Itamar Franco. Legitimação no poder e ajuste, né? Ele veio aí por causa de um impeachment, chega ao poder devido ao impeachment, não, vamos ajustar, vamos segurar as pontas. Aí vem o FHC, já tinha um plano real, vamos estabilizar a moeda. Também faz sentido. Aí volta Dilma 1. Olha o objetivo, gente. Olha como são as coisas. Não, o objetivo do Lula era o social. Equilíbrio das coisas. Vamos trabalhar, já botou uma coisa boa. Tá preocupado com o pobre. Aí, por alguma razão, não colocou o Lula 2. Também não colocou o FHC, não colocou o segundo mandato de ninguém, né? Aí coloca Dilma 1. Governo de continuidade. Continuidade do quê? Do que tá dando errado, né? Não, continuidade. Porque quando você passa de continuidade, você não vai continuar com que tem algo ruim. Você vai continuar com o que é bom. Então, mais uma vez, a Folha de São Paulo, né, de forma indireta, dá aquela passada de pano. Com ajustes. Vai mudando. Ajuste, só um pouquinho, ajuste fino, não é só um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Aí depois vem o Temer, não, Temer é um ajuste fiscal. Aí vem Bolsonaro. Olha o Bolsonaro agora. Agenda liberal na economia. Bom, isso aí foi, não dá pra negar. Estímulo ao armamento da população. Ah, miserável. E, olha, a Folha tá colocando como objetivo. A Folha tá falando que Bolsonaro chegou lá em Brasília no dia 1º de janeiro de 2009 com o objetivo de iniciar o desmonte de órgãos de fiscalização ambiental. Aqui é pra eu tocar o terror. Onde é o Ibama? Vamos lá. Vou trancar esse prédio, me deixar, vai jogar fora. Chegou lá, gritou, tá todo mundo demitido. Por quê? Porque eu vou desmontar tudo. Vou tocar fogo na Amazônia. É um absurdo. Esse é o jornalismo que merece respeito, que merece ser valorizado e que o PL 2630 vai tratar de arrumar um dinheirinho, porque a atividade tá difícil pagar as contas. Agora coloca o Lula 3, ó. Não, ele vai vir para fazer um ajuste fiscal, cuidado social e revogar as normativas bolsonaristas. Gente, o desgoverno do Dilma até o momento foi só revanchismo e só desfazer o que Bolsonaro fez. E você vê, né? Revogação de normativas bolsonaristas. É engraçado quando a Globo fala aí, a Folha fala isso, porque ela deixa claro, né? Que o marco do saneamento é bolsonarista. Se você é a favor que pobre tenha acesso a esgoto e água tratada, você é bolsonarista. É o que a Folha tá te falando, porque o Lula ele revogou isso daí. Então, se você acha que esgoto é importante, você é bolsonarista, segundo os parâmetros da Folha de São Paulo. Aí vem o Estadão. Aqui não aliviou muito, aqui já deu uma pancadinha maior, porque o Estadão tá trabalhando para fomentar a terceira via. Eles odeiam o Bolsonaro, mas tem que fomentar a terceira via. Aí a Vera Rosa fala o seguinte, né? 100 dias do governo mostram Lula 3 preso na polarização em sua própria bolha. Terceiro governo, né, do Dilma, completo nessa segunda 100 dias.
sob o desafio de encontrar marcas de gestão, criar programas de crédito para incentivar o crescimento e se aproximar da classe média, não incertezas na economia, incertezas que ele criou. Até agora, o Dilma cobrou criatividade da equipe e mostrou pressa por resultados, que não vieram. Mas não conseguiu sair do clássico nós contra eles, que tem marcado a polarização política no Brasil. Ele tem intensificado, ele e seus aliados. A matéria continua falando várias coisas, etc, tudo mais. E é o que eu tô falando para vocês, o Estadão é a favor da Frente Ampla. Tanto que tá ali, ó. A Frente Ampla de partidos que apoiou o Dilma. Segundo turno, né, etc tudo mais. Pouca pita. Não tem voz neste governo. Nesse período de turbulência, a comunicação do presidente ficou concentrada em sua própria bolha, em estratégia desenhada para reforçar laços com o eleitorado de esquerda. Lula não fala para a terceira via. Sob o slogan "O Brasil voltou", o mesmo usado pelo Temer para resumir seus 2 anos à frente da presidência após o impeachment da Dilma, Lula tenta iniciar, a partir desta semana, o que vem chamando de nova fase da administração. Nem começou, já tem uma nova fase. O núcleo duro do governo sustenta que o Estado precisa atuar como indutor do desenvolvimento, mas não detalha o plano. Não tem plano para nada. A meta é aposentar privatizações, retomar obras de infraestrutura paralisadas e anunciar o Programa de Aceleração do Crescimento versão 3.0, o novo PAC. Há no Congresso, porém, a leitura de que a batalha, que será travada aí com o Banco Central, foi a maneira encontrada pelo Palácio do Planalto para apontar um culpado e um bode expiatório na crise, caso a economia desande de vez. A matéria está falando de várias coisas que o Dilma vem fazendo, as revogações, fala do marco do saneamento, vai lá para frente e coloca esse parágrafo que eu achei interessante. Essa informação que o Dilma iria usar o Banco Central de bode expiatório, ninguém vai poder falar que é a imprensa que está entrando em campo para blindar o Campos Neto. Porque antes de qualquer confusão começar, antes mesmo dos primeiros ataques do Lula ao Roberto Campos Neto, no dia 7 de janeiro, tanto a matéria da Veja quanto a entrevista do Luiz de Barros, ex-diretor do Banco Central, ex-presidente do BNDES, ex-ministro da comunicação do FHC, tanto a nota da Veja quanto a entrevista do Luiz Barros falava, ó, a lua de mel, o Banco Central, está próxima do fim, porque o Lula precisa achar alguém para colocar culpa pelo fracasso. Todo mundo sabia que iria fracassar. Todo mundo sabia que a economia iria colapsar. Não dá para fingir surpresa. Não dá para fingir surpresa. E é interessante, imagina daqui a um ano, com todas essas notícias organizadinha, inflação, PIB decaindo, desemprego, etc. Você botar tudo juntinho e lembrar, ó, avisaram em janeiro o que estava acontecendo. E a direita vem avisando isso já tem mais de 10 anos sobre o que é o PT. E vocês fizeram L. Vocês não são inocentes. Vocês são cúmplices. Outra coisa interessante sobre os 100 dias é a preocupação da esquerda em se perpetuar no poder. Veja agora a conta que com 100 dias já tem gente pensando em sucessão. E não é o Dilma 4. É a mulher do Dilma, primeira dama. Uma menção recente de advogados ligados ao PT, é do Prerrogativa? Deve ser do Prerrogativas, né? A possibilidade da primeira-dama se candidatar à sucessão do Lula jogou gasolina na rede de intrigas que petistas e partidos aliados do governo nutrem contra ela. A Constituição proíbe expressamente que cônjuges de detentores de mandatos no Executivo disputem a eleição, mas interlocutores com trânsito no Poder Judiciário defendem a tese que não, o tribunal que lida com o tema, o Tribunal Eleitoral, poderia ao menos ser provocado por meio de uma consulta para se manifestar sobre a hipótese. Dá um pitaco aí, só para ver se pode. Só para ver se pode. Ela sim seria a candidata da terceira via, candidata dos sonhos da Rede Globo. Aí tu tem o William Bonner de mídia das comunicações. Pode notar. Falando de datas, né, os 100 dias, nos próximos dias devemos saber quem será o nome indicado pelo Dilma para a corte mais alta deste país. E é assim que, como a gente comentou mais cedo ali sobre o Cássio, vocês viram a forma como a imprensa trata o Cássio,
A forma como a imprensa trata o André Mendonça, vocês também constantemente podem ver como a imprensa trata a Lindora Araújo, como a imprensa trata o Augusto Aras. E eu falo isso porque eu não canso de relembrar a quantidade de pessoas que jogou 1001 pedras em Bolsonaro pelas suas indicações. Muitas vezes sem pensar que não é só simplesmente indicar. Existiam sabatinas, existiam outras coisas. Existiram alguns critérios na cabeça de Bolsonaro que fazem muito sentido. Um deles foi a idade. Ele levou em consideração isso nas duas vagas que ele pôde fazer indicações. Ambos foram indicados para ficar 27 anos. Então, assim, o tempo vai passar e vão estar lá. Pelo menos dois nomes que são um pouquinho diferentes. O Brasil poderia ter a oportunidade de ver Bolsonaro indicar mais dois nomes. Em um campo aí que vinha sofrendo muitas críticas da sociedade. Mas teve muita gente, e eu quero me referir em especial aos super conservadores, aos patatistas, né, tomando a boca de farofa, que ficou lá reclamando. E aí agora, gente? Tá bacana, né? Ah, porque tem que ver o Lula mesmo, etc, né? Não, porque com Bolsonaro a agenda de esquerda nunca avançou tanto como avançou com Bolsonaro. Pô, parece que nesses 4 meses, né, avançou ainda mais. Avançou ainda mais. Talvez Bolsonaro não conseguiu ser um freio, mas ele no mínimo foi um paraquedas. Porque a agenda de esquerda, ela não só tá avançando no Brasil, ela avança no mundo inteiro. E Bolsonaro foi eleito, isso é uma base, né? Uma base de quê? De 40 deputados? Não tinha 50. Não tinham 50 dos bolsonaristas. Isso no universo de 513. Quantos senadores? Então, assim, era muito fácil apontar o dedo, criticar, falar mil coisas. E agora tá todo mundo vendo, né? A realidade. Talvez um pouco menos de intriga, um pouquinho mais de apoio pro Jair pudesse ter feito uma diferença extra. Ainda nesse tema aqui que envolve o Poder Judiciário brasileiro, a turma da CNN soltou uma pesquisa que eu digo pra vocês que eu fico me questionando. O que que passa na cabeça desses institutos, né? Parece que eles não têm mais a utilidade de fazer pesquisas. No sentido seguinte, não, uma pesquisa que realmente tem algum dado aqui bem relevante, né? Sei lá, uma pesquisa eleitoral, pra você ver se tá acertando, se tá errando, aprovação, ver se tá agradando a população. Fizeram. Eu tô começando a ver que esses institutos, eles estão promovendo isso na IDG agora, né? Nas eleições, vocês viram a quantidade de perguntas que eram feitas para prejudicar Bolsonaro, basicamente colocando na pecha dele das piores coisas que existiam. Mas esse instituto eles seguem nessa toada, né, de questionamentos tendenciosos que podem ajudar a solidificar, criar uma base para algumas movimentações políticas, para defender algumas coisas, né? Olha, a sociedade defende que tomemos esse rumo. Brasil. Temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Eu acho que todo mundo deveria esperar do executivo que executasse. Fosse um bom planejador, um bom gestor, né? Presidentes, governadores, prefeitos. Eu acho que todas as pessoas deveriam esperar que o poder legislativo trabalhasse para criar um ambiente de negócios, sabe? Criar um ambiente assim, um ambiente com leis que nos levem para um caminho da prosperidade. E eu acho que todo mundo deveria esperar, esse talvez seja o mais fácil, que o Poder Judiciário se debruçasse em cumprir a lei. Só isso. Mais nada. Acho que mais nada. Só isso mesmo. Aí a turma da CNN fez. Quem fez foi a Quest, né? Aí a CNN divulga. E a CNN fez questão de divulgar sua manchete. O ápice da notícia para a CNN é que 88% dos entrevistados apontam que desejam um colegiado mais diverso etnicamente. Eu não tenho nenhum problema. Assim, eu acho que é bacana também. Mas será que esse é o grande foco? Esse é o grande foco? Será que não tem outras coisas que deveriam ser uma prioridade inicial, tratando dos poderes que regem o país?
Aí na pesquisa coloca o seguinte, né? Como é que a percepção da população, né? Positivo, regular, negativo, não sabe responder sobre proteção dos direitos humanos e minorias. A maioria acha que é positivo, né? Negativo 20%, regular 32%. Aí vem outro que chama minha atenção um pouquinho, né? Preservação da democracia. Um terço da população acha que é positivo. Um terço apenas. Proteção ao meio ambiente. Também um terço acho que está no caminho bom. 25% acho que está no caminho meio ruim. Um terço está regular. Aí vem mais algumas coisas que chamam ainda mais minha atenção. Proteção dos direitos trabalhistas. A possibilidade de pessoas que estão insatisfeitas já é muito maior. E aí vem o segundo tema. Resolução de conflitos entre poderes. Tem mais pessoas que enxergam de forma negativa do que positiva na hora de resolver conflitos. Isso aqui talvez seja um indicativo interessante. Quem sabe com autocrítica. Pensar, pô, será que não vale a pena, né? Sei lá, tirar um pouquinho o pé do acelerador, pensar, pô, será que também não podemos ter errado em algum ponto? Não precisa desculpar, não. Mas isso daqui em diante, né? Pô, mudancinha um pouquinho, só um pouquinho a rota, sabe? Só que uns 3 graus assim na direita, sabe? Mais direita, em qualquer lugar, né? Mais ao centro. E cairia bem. Outro ponto que eu acho que também é bem relevante, e esse talvez seja não, é o com a menor porcentagem de pessoas em dúvida, né? Que não sabe responder ou não tem resposta, né? NSNR. E é o que tem a maior percepção negativa. É relativa ao combate à corrupção. E aí, sobre isso, acho que vale uma autocrítica, né? Porque a população fica nesse questionamento. E aí tem aqui os dados, que é 88%, né? Querem que seja mais diverso, etnicamente. 84% acham que tem que ter paridade, né? Equidade de gênero. Eu fico me questionando, será que a turma não falou que tem que ter, né? Eles espero que tenha. Será mesmo? Que é essa a esperança do brasileiro. Querem que tome decisões de forma colegiada, 67%. Aceitam que ministros concedam entrevistas. Você vê que tem uma grande resistência sobre isso, 55%. Acho que talvez não seja o melhor caminho. E muita gente acha que deve ser, né, seguir um caminho neutro. Não me alongando muito nesse tema do judiciário, mas comentamos sobre assuntos bem similares, e aqui foi o que eu falei com vocês. A esquerda e o PT sempre conseguem surpreender. Você fala, cara, não tem como ficar pior. Tem. Eu já espero tudo da esquerda. Ele te surpreende. Eles vão te surpreender. Depois do imposto do pecado, do imposto verde, agora vem a reforma tributária do cashback rosa. Não entendeu o que é o cashback rosa? Né? Não é um nome que é normal no seu dia a dia, a palavra em inglês? Bom, no final da frase já dá algo indicativo. Para devolver imposto a mulheres. Talvez esteja no momento aí de você mudar a forma como você se encara, né? Talvez você agora comece a se achar um pouco mulher. O mecanismo de devolução de impostos previsto na reforma tributária pode beneficiar também as mulheres. É uma espécie de cashback rosa. Nesta semana, o coordenador do grupo de trabalho da Câmara, que trata de reforma, falou sobre a possibilidade de também estender o mecanismo às mulheres, que arcam com a carga maior nos tributos indiretos sobre consumo. Interessante. Alguns produtos de uma mesma funcionalidade têm preços maiores quando são feitos em versões para mulheres. Mesmo que a tributação seja a mesma em termos percentuais, ele se dirá sobre a base maior no produto para o público feminino. Além disso, as mulheres gastam parcela maior da renda com itens relacionados à subsistência que são mais tributados atualmente. Gente, na boa, eu acho que se alguns produtos para mulher, em geral, são um pouco mais caros, é porque ele gasta um pouco mais para fazer. Eu não acho que o empresário é tão miserável, mesquinho. Vou botar o nome aqui para mulher e cobrar um pouco mais caro. Aí quando você olha lá, né, sabonete, shampoos, etc, tudo mais, você vê que é um negócio mais emperictado, né? O homem passa lá um creme rinse, né? Passou um shampoozinho qualquer, aí tá de boa. Passou quando passa sabonete na cabeça. Enfim, né?
Mas, segundo aqui a galera, isso é injusto. Isso é injusto. Bom, fazer o quê, né? Eu sou extremamente favorável à devolução dos impostos para os mais pobres. Eu também. Eu acho que esse aqui era o principal ponto, focar no pobre. Inclusive, até um cashback rosa, porque infelizmente os produtos das mulheres são até mais caros. Diz o Reginaldo Lopes do PT. O PT abraçou toda essa agenda SG. Toda, sem dúvida. O estudo da reforma tributária e desigualdade de gênero, contextualização em propostas do Grupo de Estudos, Tributação e Gênero da FGV, mostrou também que as mulheres gastam a maior parcela da renda em bens de consumo. Voltados para a manutenção da família, em parte menor da renda vai para investimentos e aumento do ativo, como aquisição de imóveis. Você vê, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, tem um grupo para lidar com reforma tributária e desigualdade de gênero. Aí quando você acha que aquilo não é possível isso, cara? Por que não tenta dar dinheiro pro pobre? Independente, sabe? Se é homem, mulher, periquito, papagaio, o que seja, focar no pobre? Não. Aí, após a nota da Folha de São Paulo, que repercute as falas do líder do PT na Câmara, o Reginaldo Lopes, vem o Estadão no dia de ontem para comentar sobre o tema. Abriu espaço aí para a Nathalie Begin, não sei como se pronunciou o sobrenome dela, escreveu essa seguinte nota. Olha que manchete bacana. Para uma reforma tributária justa, antirracista e feminista. Eu achava que a reforma tributária deveria ser para tirar o peso do Estado das costas do cidadão. Deveria ser uma reforma tributária para facilitar o pagamento dos impostos, né? Simplificar as coisas, mas não, eu estava errado. O foco tá ali, ó. Aí ela sai fazendo um textão lacrador do início até o fim. E eu quero mostrar para vocês só um encerramento. Eu fiquei de cara como em um único parágrafo a senhorita conseguiu lacrar em cima de lacrações. As consequências do nosso sistema tributário revelam as faces do racismo, olha só, e do patriarcado do Estado brasileiro. Já mandou duas. Por isso, a reforma deve, antes de tudo, corrigir essas múltiplas opressões. Já lacrou 3 vezes. Do contrário, continuaremos a ser uma sociedade atrasada e democrática. Vou até deixar essa passar. Pois quando a maioria é penalizada pelos atos da minoria, não há democracia. Bom, direto a turma quer impor, né, os direitos da minoria sobre a maioria. Agora não vale. E mais, a urgência da questão climática nos obriga a estruturar mecanismo de financiamento do Estado, vou botar aqui mais uma, que estimulem uma transição energética com justiça socioambiental. Lacra bem, viu? Aí continua. Portanto, os objetivos da reforma tributária devem ser simplificar o pagamento de impostos, reduzir a carga tributária para o cidadão? Não. Os objetivos devem ser combater os processos de exclusão social, racial, gênero e de garantir a justiça socioambiental. O que é que tem a ver a justiça socioambiental com a reforma tributária? Se você não tem a resposta, você não está apto a entrar para o debate. Você é um negacionista, você é um bolsonarista. Para que isso ocorra, é preciso criar as condições para um amplo debate nacional. Limitá-lo ao Congresso Nacional, capturado pelos interesses das elites, irá resultar em mais do mesmo. Atualmente, a maior parte dos parlamentares é integrada por homens brancos e ricos, pois mulheres e negros representam menos de 1/4 de deputados e senadores, e a maioria deles tem patrimônio entre 1 milhão e 2 milhões de reais, de acordo com o Congresso em Foco. Urge a ousadia de pôr em marcha uma verdadeira reforma do nosso sistema tributário, inclusiva e participativa, e que seja orientada para a realização dos direitos humanos. Aí vem. Rapaz, tem estudo pra tudo nessa vida. Isso aqui não, esse aqui até que eu acho que é plausível, né? Mas isso aqui é o óbvio do óbvio, né? É o estudo óbvio. Estudo do Senado aponta que a internet ampliou chance de vício em aposta. Mas ué,
Aposta digital, né? Aumentou mesmo. A internet não aumentou o vício do jogo do bicho. O jogo do bicho continua sendo no papelzinho, né? Eu acho, não sei que esteja tecnológico. As redes sociais, os avanços da internet, acessados por meio de smartphones, aumentaram também a possibilidade de induzir pessoas ao vício. Basta estar com o smartphone na mão. Uai. Basta estar com o smartphone na mão para você ver um vídeo sobre investimentos, sobre controle de gastos, sobre planejamento financeiro, né? Para você ver um vídeo sobre educação financeira, qualquer coisa. Na sua mão, tá na escolha para assistir uma série interessante, um documentário interessante, para ler livros, pra qualquer coisa. Então, tem estudo para tudo. Como o desgoverno quer aumentar a arrecadação, como o governo do Dilma quer aumentar, né, o dinheirinho que as pessoas contribuem para o Estado, aí vem um estudo sensacional. E esse estudo ainda apontou que o algoritmo é um problema, viu? O algoritmo é um problema, tem que ficar de olho no algoritmo, que é um dos pontos também que eles falam muito na PL 2630. Aí falando do Haddad, sensacional, né? Nosso grande ministro da Fazenda. Só pensa em arrecadar dinheiro. Abrir mão, tirar o Estado do cangote do povo, o Haddad não pensa. Haddad diz que vai escancarar bilionários que mamam no orçamento público. Eu acho que é importante mesmo. Mamar no orçamento é ruim. Agora, tem que ir além do falatório e dar exemplos. Fala aqui, ó, isso aqui é mamador, isso aqui é mamateiro. Mamateiro, ó, isso aqui, botar o dedo na cara. Mas segundo a estimativa da Fazenda, o Estado brasileiro subvenciona custeio de empresas no patamar de 88 bilhões. De acordo com a Haddad, o governo avalia tributar cerca de 500 companhias de grande porte que se encaixam nessas condições. E assim, mamar do Estado não é bacana. O meu único questionamento é o seguinte: como é que isso será feito? E quais serão as consequências? Porque assim, você vai lá para cima de 500 empresas, empresas grandes. Às vezes elas são até as que dominam o mercado, são concorrentes entre si. Aí o Haddad vai lá e tributa os 88 bilhões. A empresa vai falar assim: vai tributar? Vou. Tá bom, vou aumentar o preço. Paga aí, pobre. Paga aí, população. Estamos precisando de 88 bilhões. Vamos aumentar aqui o valor. A gente vai aumentar aqui o valor do produto, porque o Haddad tá querendo um trocado. Vocês ajudam aí, viu? Vocês ajudam. Um pouquinho de cada um. R$ 2, R$ 3. A gente vai juntando aqui ao longo do ano 88 bilhões. Eu tenho esse receio. No final do dia, o governo fazer algo, eles estão falando, não vai aumentar imposto, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo ou outro. E o que a gente tá vendo é só aumento de preço, inflação, PIB caindo, desemprego aumentando. Aí você vê aqui, ó, indústria fica no negativo em janeiro com retração em 8 de 15 estados. Mas um ponto que também eu fico questionando, cara, vai pra cima das empresas, das indústrias, eu sei, mamar não, nada de mamateiro por aqui. Só quero saber se o governo vai fazer isso de uma forma ponderada. Ou não, né? Mas tá lá, segundo dados do IBGE, os maiores recursos foram Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, né? E no país o setor ficou em menos 0,3%. Poupança tem maior saída de dinheiro na história no primeiro trimestre. Notícias sobre a percepção das coisas, né? Se a turma tá tirando dinheiro da poupança, sinal que tá precisando resgatar um dinheiro pra pagar dívida, né? Pra pagar débito. Meio complicado. E não é pra colocar na bolsa não, viu? Que você vê, ó. Com fuga de investidores, fundos têm resgates de 82 bilhões de reais no primeiro trimestre. As pessoas estão perdendo a esperança no Brasil do Dilma. E só completa 100 dias amanhã. Imagina o sofrimento. Ela tem aí mais um bom tempo pela frente, né? Se o Alckmin não tomar posse. Mercedes-Benz fecha turno de fábrica de caminhões em São Paulo por ao menos 2 meses. Isso daqui é um pouco mais complicado ainda do que as fábricas normais, né? As montadoras normais. Porque enquanto a montadora normal vende para a população, e aí vem uma conta de fatores, o cara tá empregado, o cara tá sem medo de perder o emprego, tá com dinheirinho sobrando, tá ganhando bem, e tudo mais. Caminhão, gente. O cara não compra para ir no supermercado, né? Ah, vou dar um passeio de caminhão. Não, o caminhão, acho que quase 100% dos casos, é um veículo de trabalho. Se
a venda de caminhões está em baixa, significa que o empresariado está investindo menos, que as empresas estão mais devagar. E aí, se as empresas estão mais devagar, toda a gama de funcionários e a sociedade acaba perdendo muito. E é por isso que você vê, no final do dia, as pessoas comuns também deixando de comprar carros, a demanda por carros baixando. Essa semana teve até um vídeo, semana que passou, teve um vídeo circulando nas redes sociais. O tom do seu. Não é Uribe, não. É um cara da CNN, né? Um rapaz sem barba, meio novinho assim. E ele tava comentando sobre isso, que ele fala, pô, férias coletivas é complicado. Porque a férias coletiva, ela, assim, cara, a empresa tá dando porque tem que dar. Porque senão vai ter que demitir. O cara às vezes não quer tirar férias naquele momento. Eu falei, cara, vou te mandar de férias porque eu não quero te demitir. O primeiro passo, se o cara volta de férias e as coisas não mudaram, o passo a seguir é demissão. É redução também da linha, isso, aquilo, outro. Todo mundo perde. Essas são as notícias que seguem os noticiários quando se diz respeito à economia do Brasil. A produção em turno único vai durar de 2 a 3 meses. A montadora já tinha anunciado aos trabalhadores férias coletiva para 300 funcionários. Aí, diante de tudo isso, segue aí a briga com o Banco Central. Roberto Campos Neto lá com os juros dele de 14%. Do outro lado, o Lula falando que é um absurdo. Eu acho que os juros estão altos. Agora eu acho que o desgoverno tem que também fazer a parte dele para poder cobrar. E até a cobrança, né, tem um jeito certo de fazer, tem que ter seriedade. Não pode sair de gritaria a qualquer momento. Ah, isso aqui, aquilo, outro. Só de ataque baixo, ataque de baixo calão. Mas juros de 14% é complicado. Eu não consigo olhar para a situação e falar, isso aí, etc. Beleza, pode ser importante para conter a inflação, para as coisas não piorarem, para as pessoas manterem, sabe, sei lá, um investidor internacional. Pô, no Brasil tá compensando deixar o dinheiro ali, que se você baixa demais juros no Brasil, vai ter uma fuga ainda maior de capitais. Beleza. Mas 14% é complicado. Imagina, quem é bilionário, ou milionário, tem vários milhões. Cara, se ele botar dinheiro no banco é 14%. Ele vai investir? Correr o risco? Perder o dinheiro? Ou ele ganha 14%? Fácil. Você tá ali para 14%. Vamos botar 10%, uma coisa, né? Tem paga coisinha aqui, paga coisinha colar. Pensa aquele cara que tem 50 milhões. Ele ganhou 5 milhões sentado na cadeira assistindo o William Bonner fingir que é imparcial. Mas enfim, um dos pontos aí que pode levar a uma redução na taxa de juros é mudar a meta de inflação. E aí é um ponto também que fica totalmente desnecessário falas, né, sem pé nem cabeça, como o que o Lula falou recentemente, que circulou, mas eu já ia comentar na época, é o seguinte, ó, se a meta de inflação está errada, muda-se a meta. Você não precisa falar. Ele, enquanto presidente da República, não precisa falar isso. Se ele acha que a meta está errada, é só ele falar pro Haddad e pra Simone Tebet. Na próxima reunião do CMN, fala, ó, vai lá e muda a meta. O CMN só tem 3 pessoas, né? O Conselho Monetário Nacional. Campos Neto, Simone Tebet e o Haddad. Se o Haddad e Simone Tebet se juntarem, é 66%. Muda qualquer coisa. Pode colocar a meta de 20%. Simples assim. E os juros caem. O cano das justificativas para o juros está alta para conter a inflação. Se a inflação pode ser maior, então pode baixar um pouco os juros. Simples assim. Muda. Mas fica só de gritaria. Não tem plano. Não tem agenda. Tanto que a Folha de São Paulo diz, ó, PT já insultou o Banco Central de ao menos 14 formas diferentes. Não foram 14 vezes. São 14 formas diferentes. E tudo isso nos últimos 30 dias. Aí a Folha traz alguns exemplos, ó. No site do partido, ou em declarações de dirigentes, o Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, já foi chamado de bolsonarista, arrogante, chantagista, isso com a intenção de sabotar o governo. A instituição foi acusada de empreender uma política arrasa-quarteirão, que perpetua a destruição, atua para saquear recursos da economia, além de avançar no ataque ao povo. Os juros foram classificados como abusivos, extorsivos, escorchantes. Tá ruim, vai lá e troca, faz alguma coisa, mas fica só de ataque. Por quê? O objetivo do PT é criar um bode expiatório para colocar a culpa sobre o seu fracasso. Aí o Haddad vem para falar uma coisa assim que eu fico de cara, né? Tínhamos o teto de gastos.
Agora o Haddad tem um piso de gastos. O dele é o piso, né? É disso pra cima. Ele falou que o governo vai rever as regras de despesas obrigatórias. E aí o Haddad falou uma coisa que é engraçada, ó. Até o final do ano queremos uma rediscussão sobre isso, né? Sobre as despesas obrigatórias, que tem que gastar esse dinheiro. Ó, queremos evitar que isso seja recorrente. Os governos progressistas, ou seja, os picanheiros, revogam as desvinculações para liberar a gastança e os governos conservadores reintroduzem as regras. A esquerda vem, destrói a economia, para a direita chegar e voltar com as regras e tentar arrumar o meio de campo. E o Haddad não quer. Ele quer fazer algo para impedir que a direita volte para poder organizar no futuro. Falando, ó, o que nós queremos discutir depois da reforma tributária é uma regra mais consistente que acabe com esse vai e vem e que dê uma estabilidade maior para esse tipo de despesa. Nesse meio tempo também, o Haddad tem aquele arcabouço fiscal maluco dele e apareceu a notícia que eu fiquei assim meio de olho. Ciro Nogueira é espertinho, né? Ele é esperto, né? Tem que ficar de olho nele, não é assim não. Não dá para sair comprando tudo que ele diz. Mas a Veja fala o seguinte, que tem muita resistência ao novo arcabouço fiscal. Ele diz que o Ciro Nogueira, na verdade, a Veja fala o seguinte, um dos principais parlamentares de oposição. Tá certo que o Ciro Nogueira vem fazendo vários ataques aí, não, né? Vários contrapontos ao desgoverno. Mas um dos principais da oposição tá forçando um pouquinho a barra. Pode estar independente, eu até engolia, mas oposição pro Ciro Nogueira acho que tá um pouquinho demais. Mas enfim, ele prevê que o projeto do Haddad vai enfrentar resistência, só vai sair do papel se for alterado. Com certeza, a gente vai propor muitos ajustes, mas são ajustes preocupados com o país, com a economia. Temos muita preocupação com o projeto. Do jeito que está, vai ser uma surpresa para mim se o arcabouço for aprovado. Tem muita resistência. Da forma como foi apresentado, só tem como aumentar a arrecadação por dois caminhos. Ou aumento de impostos e retirada de subsídios, ou então com inflação. Porque quando tem inflação, aumenta a arrecadação, porque tudo vai ficar mais caro. A avaliação do ex-ministro de Bolsonaro tem um peso maior. Por quê? Porque ele é do PP, do partido do Lira, e o Lira que vai escolher o relator do projeto do arcabouço fiscal. Que o nome aí que vem se posicionando bem, a priori é o Cláudio Cajado, PP da Bahia, e o motivo é que ele seria bem próximo ao Ciro Nogueira. E aí o motivo de eu falar que tem que sempre ficar de olho, assim, olho aberto nessa galera, né, da oposição. Por mais que o Ciro Nogueira venha aí, faz um comentário ou outro, né, contra o PT, até o Lira também faz. Essa turma não é boba. Você vê aqui, ó. Governo Lula amplia espaços de Lira e União Brasil em estatais bilionárias e provoca reações no PT. Aí eu fico na dúvida, eu realmente fico na dúvida. Não vou bater o martelo e falar, o miserável. Não sei se o Ciro Nogueira realmente acha que o projeto do arcabouço fiscal é ruim, não sei se ele acha isso, ou tá naquela, né? Vamos criar dificuldade para vender facilidade. Do jeito que tá, não passa. Mas nada que liberam as emendas. Tem um primo, rapaz, o primo de meu amigo bacana lá na Codevas trabalhar, a gente resolve. Aí o arcabouço começa a ficar melhor. Não sei. Sendo sincero mesmo, sem ironia. Fica de olho aí pra ver, né? E aí, continuando, dá tempo ainda de falar algumas coisas da carreta furacão. A turma do Estadão soltou aí um editorial, né? É a moda. Editorial para criticar o desgoverno. Falando sobre a dinâmica perversa do Dilma, né? Que envolve aí a Petrobras. E essa matéria é interessante porque comentei com vocês sobre isso. Passada umas 2 semanas, o Matheus Leitão soltou uma nota falando do Telecat, que tudo que o PT faz é tudo calculado, é tudo jogo de cena, é tudo teatro. E agora é a vez do Estadão vir para comentar sobre a mesma coisa. E a turma pega o exemplo do que aconteceu agora essa semana, que o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, falou que ia mudar a questão dos preços da Petrobras, ia acabar o PPI, e isso ia baixar o preço até 25%. E aí o ministro teria afirmado que a empresa já havia recebido essa orientação do governo federal, que é o maior acionista. Aí o tempo passou, a empresa, né, a Petrobras, no caso, falou que não sabia o que estava acontecendo, a ação começou a cair, e aí ela falou o seguinte, né, divulgou um comunicado em que não apenas negou ter recebido qualquer proposta de mudar o PPI, como cobrou do governo que apresentasse formalmente. E aí ficou naquele vai não vai, apareceu gente por prazo, etc, tudo mais, e no meio de toda essa confusão, no final da semana,
toda a sua classe, né? Garbo e elegância. Vem o Dilma falar, ó, quem resolve isso sou eu. Não tem nada de acabar com o PPI. Isso é minha promessa de campanha, mas não será feito de qualquer jeito. Aí tu vai falar, oh meu Deus, graças a Deus, Dilma, obrigado, não vai acabar com o PPI. Quando ele fizer, vai ser com jeitinho. Vai ser com jeitinho. Aí vai ser bom que é com jeitinho. Vem por partes, né? Não vai ser de uma vez só, de forma brusca. É tipo o Haddad. Ninguém gostava do Haddad. Mas toda hora você vê a Glaze chutando o pau da barraca, o Aloysio Mercadante a mesma coisa, fala, rapaz, o Haddad tá até começando a ficar bacana, comparando com a Glaze com o Mercadante. É a mesma coisa. Lá na frente, quando o Dilma mudar do jeitinho dele, o jeito bacana, aí ela fala, é melhor mudar assim, né, do que chutar o pau da barraca de vez, como ia fazer no passado, que ia ser confusão demais. Tanto que aí a matéria finaliza falando o seguinte, ó, é legítimo que o governo queira reavaliar a política de preço da Petrobras. Beleza, é legítimo. Mas a maneira como isso tem sido feito não tem nada de auspiciosa. Mais do que divergências do ponto de vista ou mero atabolhoamento, ela revela um método. Método que Lula rotineiramente costuma adotar. Ele incentiva nos bastidores aliados a brigarem. Putz, peraí. Peraí que ficou cortando aqui o pedaço. Opa. Tá. Pronto. Peraí. Quem sabe faz ao vivo. Incentiva nos bastidores aliados a brigarem publicamente, aguardar para ver quem sobrevive e, por fim, arbitrar a disputa, aparecer em campo como um cara, né, que vai trazer a paz, um homem diplomático, um homem do povo. O PT é puro teatro, é puro telequete. Aí vem também o Globo, o seu editorial. Lula promove retrocessos que punem os mais pobres. Oh, quem poderia imaginar? Aí falando aí, né, dos últimas coisas, marco do saneamento, etc, tudo mais, ó. Fala que o Lula, né, falou que ele foi prefeito pelos pobres. Falou que ia trabalhar para os pobres. Só que aí chegou no poder e na hora de escolher entre os interesses do pobre ou os políticos e corporações incrustadas no Estado, o Lula escolheu a segunda opção. Até outubro, a nova legislação do saneamento propiciou, além da venda da SEDAI no Rio, licitações em Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Amapá, Ceará e Goiás, investimentos garantidos pelas concessionárias que somam 72 bilhões de reais. Por que o Globo não fala que isso foi graças a Bolsonaro, né? A intervenção do Dilma instala insegurança jurídica. O objetivo da mudança é proteger estatais, sobretudo nas regiões norte e nordeste, onde prefeitos de cerca de 800 municípios querem continuar a renovar contrato com as companhias estaduais de saneamento sem licitação, nem metas a cumprir. Não precisa levar esgoto, é só cabide de emprego. Lula ainda atribui ao Ministério das Cidades autoridade para regular o saneamento básico, esvaziando a Agência Nacional de Águas, a ANA. E ele fez isso de uma forma que eu não sei se está na Constituição não, viu? E eu digo isso com base em matérias que o Estadão divulgou no início de janeiro. Tá lá no Atlas, a gente relatou isso daí e tem mais informações no Atlas de fevereiro também sobre isso, sobre o esvaziamento da ANA e de outras agências reguladoras. Lula pode até acreditar que o Brasil tem dinheiro sobrando para atender a todos, mas os decretos sobre saneamento e venda das estatais provam que sua prioridade é garantir espaço para seus aliados e agradar as corporações sindicais que seriam afetadas pelas privatizações. Sindicatos, né? Olha eles aqui, ó. Governo negocia retomada de financiamento a sindicatos. O Ministério do Trabalho discute com as centrais sindicais um modelo para retomar o financiamento. A ideia é que seja implementada uma taxa negocial. Isso aqui vai acontecer, gente. A notícia até agora não mudou. A gente está comentando sobre a mesma notícia, só que assim, isso é uma notícia nova, né? Pastor, você mais uma notícia. É sempre o mesmo caminho. Eles não mudaram ainda a ideia. Isso daqui vem sendo pontuado desde o período eleitoral. Ele disse ainda que a principal diferença para o imposto sindical é que antes você pagava e o sindicato não necessariamente negociava uma campanha salarial. Aí agora não. Vai ser em assembleia, na mesma assembleia, que vai fazer campanha salário, etc. Tudo mais.
E aí também vai colocar o valor que você vai ter que dar pro sindicato. Piada, né? Piada de mau gosto. Não faz sentido o sindicato que não negocia ser beneficiário de imposto. Ainda não está claro se o formato seria apresentado por projeto de lei ou medida provisória. Nos próximos dias, o modelo deve ser apresentado a empresários e ao Congresso. Então se prepara aí que você vai começar a ganhar menos, porque você vai ter que dar o seu dinheirinho para o sindicato. Além dos sindicatos, a turminha do Globo, só para encerrar, também foi editorial ontem sobre o abril vermelho do MST. Fazendo basicamente um alerta pro Lula, que falou, ó, colocando em risco a articulação, viu, do governo. Depois de longo tempo de inércia e de uma tentativa de melhorar sua imagem, o MST retomou a invasão de propriedades privadas. Em março já invadiu 4 fazendas, 3 delas da Suzano, lá no sul da Bahia. Na época, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, tentou minimizar. É um caso isolado. Não era, né? Pelo visto não era. Tanto que o MST acaba de lançar o Abril Vermelho, que começa com a invasão de 800 hectares de 3 engenhos no município de Timbaúba, em Pernambuco. O nota do movimento justifica a tomada de posições sob o argumento de que não cumprem sua função social, que é um termo vago usado como espantalho para desviar a atenção de qualquer agressão ao direito à propriedade privada. Eu gostei desse pedaço aqui, ó. Não é coincidência que o MST retome as invasões com a volta do Dilma ao poder, porque não vai ter retaliação. Com Bolsonaro não era assim, né? Aí, para encerrar, o Globo fala, ó, com DNA essencialmente anticapitalista, o MST não precisa de motivos para invasões. Sim? Como minguaram outrora populares latifúndios improdutivos, resultado do avanço e modernização da agropecuária nas últimas décadas, o movimento voltou-se agora contra o que chama de monocultura, que é o caso da soja e do eucalipto. A que ela ocupa espaços da produção de alimentos para o povo. Trata-se de argumentos sem pé nem cabeça. As lideranças do MST fingem não saber que as extensas plantações de grãos são fonte importante de divisas para o país e servem de ração animal. As gôndolas dos supermercados e as feiras livres desmentem qualquer fantasia do MST. E, por fim, os primeiros desdobramentos das invasões não chegam a Brasília. Ficam sob a responsabilidade da justiça, das polícias locais. Os efeitos políticos, porém, já atingem o Dilma e seu governo, que dependem dos votos da bancada ruralista. E até então o Dilma vem passando no pano para tudo que o MST vem fazendo. E eu não tinha lembrado, tinha mais essa aqui, que veja está alertando para algo sério. Você vê, ó. Está alertando. Se acontecer um problema lá na frente, gente, a empresa está alertando, ó, estamos alertando. Pode ter um problema. Pessoas, talvez, possam se machucar. A Visa está avisando. Será que o governo vai tomar alguma medida para impedir que o pior aconteça? Isso aqui é sério, ó. Ameaçados pelo MST, produtores buscam a justiça e alertam sobre conflito. Enquanto Dilma pena para conquistar apoio dos ruralistas, a turma da MST segue avançando. E aí tem provocado uma corrida de produtores à justiça paulista. Só em março foram abertas pelo menos 15 ações denunciando líderes do MST por ameaças no campo. Os produtores pedem à justiça garantias de posse e multa diária aos invasores do MST e alertam: há risco real de confronto e até de alguém passar dessa para melhor nas áreas de conflito. Estão sendo alertados. Em algumas cidades, os fazendeiros se organizaram em grupos de WhatsApp para enfrentar o MST. Esse clima é tudo que o governo não precisa nesse momento. Cabe a eles entrar em campo para pacificar o país e garantir o direito de propriedade privada e impedir qualquer tipo de confusão maior aconteça, né? Estão sendo alertados. Espero que o governo não deixe que as coisas saiam de controle. Mas enfim, eu fico por aqui. E já mais uma vez, uma feliz Páscoa para todos vocês. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um pé na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com, sem BR, e compartilha esse vídeo. Eu já chegar a 800 mil inscritos, né? Não vai cair o teu dedo. E eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Ah, tem uma coisa, os vídeos estão demorando para passar esses dias, porque a plataforma está com um problema no processamento. É dela. Nos últimos dias aí, tá começando a demorar mais. A única coisa que a plataforma resolvia rápido, tá demorando. Mas conhecendo a plataforma de verões passados,
Isso não deve durar muito tempo. Acho que mais uma semana o Google deve resolver o problema interno. E é isso. Fui, meus amigos.